peixe, como vocês estão? Tudo bacana? Eu sou a Cass e sejam bem-vindos ao verão que mudou a minha vida. Ou não, pera, na verdade não, que mudou Hawkins. Sim, pra sempre. Hoje a nossa autópsia vai ser sobre os percalços da terceira temporada de Stranger Things. E se você quer relembrar muito bem porque o Hopper ficou tão pistola, porque o Steve continua sendo a melhor babá de todos os tempos, e também como diabos que a Eleven... você vai ver. Fica comigo e roda a fita. Beleza, estamos em julho de 1985 e Hawkins, adivinha só, tem o seu novo point, o seu novo desenvolvimento estrutural. Sim, um shopping. E adivinha só, os nossos heróis? Bom, eles cresceram. A puberdade aqui, ela bateu assim na porta, mas bateu com todo gosto, porque Mike e Eleven estão naquela frase grude, sabe? Mas grude, assim, no nível que você chega e fala: menino, tá bom, separa um pouquinho esses dois, quer que custa dar uma separada? Bom, eles ficam aí só se beijando, seja no... Assim é gravar com gatos. Como eu estava dizendo, Mike e Eleven estão naquela fase grude chato, mas que a gente entende porque são adolescentes. Só que adivinha só, o Hopper, que agora é o paizão do ano, como todo pai que se preze, ou pelo menos a gente... Marshmallow. Só que esse grude deixa o Hopper muito pistola, porque ele é o novo paizão do ano, né? Então o que é que ele quer fazer? Proteger a sua filha donzela. Ele tenta ali, sabe, ser aquele pai compreensivo, ele tenta ser aquele pai que entende, mas isso tá deixando ele muito pistola. E ele não sabe bem como lidar com isso. O que é que ele faz? Ele pede ajuda a Joyce. E a Joyce dá ótimo conselho pra ele, tipo, chama os moleques lá pra conversar, senta com os dois, explica a situação, impõe um pouquinho de limite. Só que o Hopper, ele não é Marshmallow. 2000 anos depois. Só que claramente o Hopper não é nem um pouco aquele tipo de pessoa que vai sentar e ter uma conversa muito educada. Não. O que é que ele faz? Ele ameaça o Mike. Ou você deixa de ficar zanzando aqui 24 horas por dia com a minha filha, ou a gente vai se entender como homens. Sim. Eu estou sentindo uma treta! Por outro lado, o nosso outro casalzinho, que é o Lucas e a Max, estão naquele vai e volta, vem e volta, volta e vai, vem e volta, típico de adolescentes. E o Will? Bom, o Will, ele é um caso à parte, porque enquanto todos os outros meninos estavam crescendo e se desenvolvendo, o Will ficou meio que parado um pouco no tempo por conta dos episódios que ocorreram com ele, tanto na primeira temporada como na segunda temporada. Então ele quer viver tudo aquilo que ele não conseguiu viver nos 2 anos anteriores. Então ele ainda tá preso naquele universo onde os 4 se juntavam no porão da casa do Mike para jogar Dungeons and Dragons. Só que os meninos, eles não estão nessa vibe, porque eles já estão naquela vibe da adolescência, ali crescendo, cada um com seus chamegos, com seus namoricos, e o pobre do Will, ele tá meio ali que de fora e se sentindo um peixinho fora d'água, até porque depois a gente vai meio que entender por que ele tá se sentindo tão fora d'água. Não é nem somente por todos os acontecimentos, mas também tem uma questão aí mais de aceitação dele consigo mesmo. Enquanto isso, você deve estar se perguntando, tá, e o Dustin? Sim, o Dustin volta de um acampamento de ciências e jura pra todo mundo de pé junto que tá namorando. E o nome dela é Suzy Pooh, que é mais bonita que a Phoebe Gates. E óbvio que ninguém acredita. Eu acho isso um ponto de preconceito muito grande. Porque se tivesse sido o Mike ou o Lucas, até o Will que tivesse voltado do acampamento e que tinha namora, todos eles iam acreditar. Por que que só o coitado Lucas que não poderia ter? Eu falei, Lucas? Por que que só o coitado do Dustin é que gera essa dúvida? E tipo, é literalmente todo mundo duvida dele. Indo agora para o núcleo mais jovem adulto da série, a gente tem a Nancy e o Jonathan, que conseguiram ser estagiários no jornal, né, de Hawkins. O Jonathan tá lá sendo fotógrafo, tá vivendo a vida dele, tudo bem, tudo tchan. Mas a Nancy, nossa, mano, ela tá sofrendo, assim, num nível, mas é um nível estrombólico, porque ela sofre com machismo, ela sofre com a descredibilidade por ela ser mulher, por ela ser nova, e por ela tá querendo trabalhar numa área onde praticamente quem domina são os homens, e ela fica ali tentando se provar, tentando mostrar que ela não é somente um rostinho bonito, ou ela não é somente a garota que vai trazer o café. Dá pra você parar? Não. Ó, olha pra lá, ó.
Tá te gravando, cara? Eu não tô nem aí. E agora, com certeza, vocês dois também devem estar se perguntando, tá, e o cabeludão? E o Steven Harrington? O que ele tá fazendo? Adivinha só, o Steven tá trabalhando numa sorveteria que abriu no shopping. E é aí que a gente tem a introdução de uma das melhores personagens da terceira temporada, que vai juntar ali com o Steven e com o Dustin e com a irmã do Lucas. Sim, a gente vai ter um foco maior agora na irmã do Lucas. Vai formar aquele quarteto muito bom, que quase ali a turminha do Scooby-Doo, mas que ó, a dinâmica da Robin com o Steven é simplesmente maravilhosa. Até aí, você deve estar imaginando o quê? Tudo parece normal, né? Mas adivinha só, a gente tá falando de Hawkins, então nada é normal como parece ser. Em resumo, a terceira temporada ela vai se dividir em 4 núcleos investigativos, onde no final esses 4 núcleos vão se juntar para poder fazer a resolução final da temporada, né? Como a gente já tá acostumado. O primeiro núcleo que a gente vai ter é aquele que eu falei que pra mim é a junção perfeita, que é justamente a tropa Scoops, que tem o Steven, a Robin, o Dustin e a irmã do Lucas. Que aí a gente vai ter a introdução aí agora dos russos na parada da história, porque na época, né, como toda Stranger Things é uma referência gostosa e maravilhosa aos anos 80, a gente não poderia ter essa referenciazinha que muitos filmes fizeram dela nos anos 80, que é aí colocar, né, a União Soviética, os russos no meio de todas as paradinhas. O Dustin volta do acampamento de ciências e monta uma tremenda de uma torre lá no pico do monte do não sei o que lá, pra poder falar, né, com a namoradinha dele, né, e ele quer mostrar pra todo mundo que ela existe. E os meninos vão lá, só que acontece, ele chama e ela não atende. Então ele fica lá tentando por várias horas até que ele consegue ouvir um código. E ele detecta que aquele código é russo. Só que adivinha só, ele não fala russo, né? Aí o que ele faz? Vai lá encontrar o melhor amigo dele, que é o Steven. Só que adivinha só, o Steven tampouco fala russo. A Robin, escutando a conversa deles, fala assim, peraí, eu posso não falar russo, mas eu toco na banda e eu tenho um ouvido muito bom e eu posso tentar decifrar. Afinal de contas, ela acaba se tornando uma gênia da tradução, porque ela consegue decifrar e quebrar e mostrar para os meninos o código russo. E a mensagem fala: gatos prateados, viagem para a China, entrega às 10. E eles começam a investigar o shopping e descobrem que a entrega, na verdade, são caixas de metal indo para o subsolo. E aí a gente tem a introdução da irmã do Lucas, a Erika, que é simplesmente genial, porque ela é pequena o suficiente para caber dentro de uns ductos de ventilação. Eles até tentam colocar o coitado do Dust, mas logo eles desistem da ideia porque vê que ele não vai entrar. E aí eles vão lá e pensam, por que não? A Erika, só que ela é boa de barganha, né? Ela disse, olha, eu quero coisa em troca, não vem entrar aqui de graça não, viu, queridos? Aí, a Scoops Troop, né, que tá ali o Steven, a Robin, o Dustin e a Erika, entram num elevador secreto e descobrem uma base militar soviética no subsolo, mas é um subsolo gigante embaixo do shopping. Ou seja, o shopping é somente um disfarce para essa base da União Soviética. Mas aí tá, você vai lhe perguntar, por que raios soldados russos resolvem construir uma base embaixo de um shopping no meio da cidade de Hawkins? A resposta, meu querido, é simples. Eles estão tentando reabrir o danado do portal que a Eleven quase morre pra fechar na segunda temporada. Toma na tua cara essa. O outro núcleo que a gente tem lá de investigação é os adultos, né? Porque não tinha, né, como não faltar eles. A Joyce percebe que tá acontecendo algo bizarro na cidade com respeito aos seus ímãs. Ela começa a ver que seus ímãs começam a cair da geladeira. Os ímãs na loja lá da farmácia que ela trabalha estão lá do nada, caem tudo e não voltam a pegar. E ela acha isso super estranho. Convenhamos, é meio estranho. Porque o que fez perder o magnetismo ali? Com isso, ela tenta conversar com o Hopper. Só que o Hopper meio que já ali apaixonadinho por ela, não quer meio que saber disso. Não, ela tá tudo bem, tá tudo normal. Vamos marcar um encontro pra gente se ver, vamos jantar, né, ali como amigos, sem nada, sem as intenções. E a Joyce fala, tá bom, vamos, né? Só que ela tá encucada com esse negócio do Zima. Aí ela faz o quê? Ela lembra do professor de ciência dos meninos. E aí ela faz o quê? No dia do encontro com o Hopper, ela decide ir lá falar com o professor pra saber o que é que pode estar acontecendo com os ímãs. Porque ela não engole fácil a desculpa de que tá tudo bem. Com isso, o Hopper fica
pé da vida, porque ela simplesmente esqueceu do encontro deles dois. Aí ela vem falar com ele porque ela quer ajuda, né? Ela descobre o que é que pode estar acontecendo. É alguma coisa que está gerando uma alteração no campo magnético da cidade de Hawkins. Por isso que os ímãs estão do jeito que estão. Que é o que, adivinha só? Sim, são os russos lá tentando reabrir o portal pro mundo invertido. Toma de novo na tua cara. Pensou que tinha acabado? Tinha acabado não, o negócio do mundo invertido. O devorador de mentes, eu não disse? No meu resumo eu falei, ele tava só dormindo. Mas continua tudo igual. O Hopper tem uma atitude lá tanto quanto infantil e ela, menino, para de perturbar meu saco, para de perturbar minha cabeça, minha paciência, presta atenção no que eu tô falando, vamos lá no laboratório, você tem que me provar que aquele danado daquele laboratório fechou tudo. Eles chegam lá, realmente tá tudo fechado, não tem nenhum indício de que o antigo laboratório da temporada 1 do Temporal 2 estava funcionando, só que adivinha o que? Toma essa referência delícia, aparece um soldado russo que é mesmo que está vendo o Sylvester Stallone, Exterminador do Futuro. Desce-lhe uma papocada no Hopper, mas aí a Joyce luta com ele, né? Ajuda o Hopper se safa, ele vai embora e eles ficam assim, oxê. De onde foi que esse homem surgiu? O que esse homem quer? Aí eles decidem fazer o quê? Porque quando eles vão lá invadir o laboratório, eles encontram um dos cientistas russos. Eles fazem, por que não, né? Vamos sequestrar ele e tentar descobrir o que é que eles estão aprontando. Aí eles falam, tá, a gente não entende patacotas, patavidas do que este homem está falando. Então o que é que a gente vai fazer? Sim, vamos levar lá pra o... esqueci o nome do cara, gente. Como era o nome? Pra o Murray. Vamos levar ele lá pra o Murray, porque o Murray sabe falar russo e ele vai conseguir aqui ligar uma conexão uma com a outra, né? Enquanto isso, o Hopper simplesmente rouba um carro do velho lá aleatório que para num posto. Vamos embora em busca do Murray. Chega lá, o cientista, né? O Alexei, ou Smirnoff, como batiza o Hopper. Prefiro esse nome, que eu acho que é Alexander o nome dele, mas eu prefiro Smirnoff, gosto da piadinha lá com a vodka. Enfim, ele fica exigindo, olha, eu quero um McDonald's, eu quero raspadinha, mas eu quero raspadinha de cereja, especificamente. O Hopper, a Joyce e o Smirnoff estão lá com o Murray. O Murray consegue traduzir ali, né, brevemente ou até quase completamente o que o Smirnoff tá falando, e ele admite sim que os russos estão construindo um laboratório embaixo do shopping para poder tentar abrir o portal lá, né, que leva para o mundo invertido, e eles estão quase conseguindo. O nosso terceiro núcleo investigativo, sim, são eles, Jonathan e Nancy, o casal mais sensal que eu acho dessa temporada não, tá série. Me perdoem, tá? Quem é fã do casal, mas eu acho eles zero química. Não sei, eles são um casal na vida real, né? Mas eu não sei se na vida real não, mas na série, pra mim, zero química eles dois. Mas enfim, eles funcionam lá bem do jeitinho deles, né? A Nancy, cansada completamente de ser zoada, recebe uma ligação tanto quanto bizarra sobre uns ratos doentes. Sim, ratos. Temos ratos nessa temporada agora. Me lembrou um pouco a Plague Tale, sabe aquele joguinho dos ratos? Se você não jogou, joga, porque vale a pena. Concentra, Cass. Concentra. Esses ratos, eles estão comendo fertilizantes. E ela e o Jonathan decidem investigar. Na verdade, ela decide e arrasta o Jonathan igual com ela, né? Ele não quer ir porque ele fica com medo de perder lá o estágio dele no jornal, mas ela disse, a gente tem que ir porque eu tenho que achar uma coisa que me tire desta imagem que essa galera insuportável fazem de mim. Mas ela esquece, né, que ela e o Jonathan, se ela perder aquele estágio, pra ela não vai ser tanta diferença quanto o Jonathan perder. Mas enfim, nessa parte de investigação deles, eles descobrem que os ratos, eles não estão apenas doentes, eles estão explodindo e virando uma meleca gosmenta, nojenta, que dá um arrepio, que é nojento, bicho. E a investigação deles vai levar justamente a senhora Driscoll, que é uma velhinha lá que foi atacada por um desses ratos e agora ela está saciada pelo mesmo fertilizante que os ratinhos comiam. Meio que, digamos que parece que tá meio que possuída, digamos assim. Lá vem eles de novo com esse lance de possessão. Desça isso, quieto, meninos, já não basta a segunda temporada? Já passou a época do Exorcista? Já deu, chega. O nosso segundo núcleo, sim, vem pra ele, o grande, maravilhoso vilão da terceira temporada. Com a chave, que é a máquina lá que os russos estão tentando reabrir o portal, e com essa pequena frestrinha lá que eles abrem, faz o quê? O Devorador de Mentes retorna. Só que ele agora retorna de um jeito tanto quanto estranho. Com uma fumacinha que está possuindo os ratos, que esses ratos acabam meio que contaminando a galera, e ele, como não pode usar mais o Will como hospedeiro, ele decide usar outra pessoa. Adivinha só quem é? Sim, o bad boy da segunda temporada ataca novamente o Billy Hargrove, que é o irmão mais velho da Maxine. Lindo. Sim, lindo. Me desculpa, mas ele é lindo. Billy
trabalha ali como salva-vidas naquelas piscinas comunitárias, porque outro ponto de Hawkins é verão e aquelas piscinas comunitárias tá cheia. E ele é todo bonitão, todo garanhão, todo descoladão, todo bad boy. Arrasa os corações de todas as mamães ali dos anos 90 que estão casados com os seus casamentos arranjados que elas não queriam ter, com um monte de filho que elas também provavelmente não queriam ter. Aí aparece um garotão todo lá trelelê dando bola pra elas. E adivinha só quem é a isca perfeita? Sim, a mãe do Mike e da Nancy. Ela cai nas armadilhas sedutivas do Billy, ou pelo menos quase cai, porque eles marcam um encontro. Ela tá a ponto de sair, só que aí ela volta atrás e fala: não, eu acho que não é uma boa ideia. E ainda bem, porque neste caminho o Billy acaba sofrendo um acidente e é aí que o Devorador de Mentes acaba escolhendo ele como o seu novo peãozinho em Hawkins. Dessa forma, o Billy começa a sequestrar várias pessoas, contaminando ela lá com os ratos, que eu não sei muito bem ali como é que funciona a contaminação, mas meio que acontece isso, sabe? E a gente acaba tendo a formação de um novo Devorador de Mentes físico, né, ali, ele não tá no mundo invertido, e é muito parecido porque ele já era uma danada de uma gosma muito gosmenta, olha, bizarro, o monstro é bizarro. Foca aqui, coloca aqui, Ayato, pra mim, coloca aqui, editor. Porque esse monstro aqui, que eu não sei nem como descrever esse troço. Enquanto isso, a gente tem uma das melhores coisas também que eu acho dessa segunda temporada, que é o aumento da afinidade, da amizade da Eleven e da Max. Eu queria muito que essa amizade entre elas duas fosse mais desenvolvida, mas na quarta temporada meio que é deixado de lado. Porque, bom, outros núcleos completamente diferentes, mas eu adoro a parte onde a Max e a Eleven se tornam amigas. Eu acho que super combina, sem falar que o visual da Eleven é o melhor de todas as temporadas, porque coitada, na quarta temporada a Pob fica com o visual nada a ver, mas essa na terceira temporada o visual dela tá maravilhoso. Como é que elas acabam se tornando melhores amigas? Porque a Eleven fica chateada porque o Mike simplesmente mente pra ela, por conta que o Hopper ficou lá pistola e falou: olha, você não é pra tá vendo a Eleven direto, tá? Não é pra tá vendo ela direto. Aí o menino liga pra ela e diz que não vai poder porque a avó tá doente. Ele inventa mentira e ela fica meio que desconfiada, né? E ela vai lá conversar com a Max pra poder ver se contra-ajuda. E é nessa daí que a Max acaba mostrando pra ela: olha, a tua vida não se resume só a eles, a tua vida não se resume só a garotos. É tanto que ela apresenta a revistinha pra Eleven da Mulher Maravilha. E ela fala: uai, quem é essa? Ela, tá vendo? É isso que dá você só andar com os meninos. Que ela acaba não tendo outros tipos de referência. E eu acho que isso que a Max faz pra Eleven dá um up na personagem. Embora que a Eleven é sempre aquele personagem meio morno, ela sempre fica muito ali, ela não tem muito uma subida, nem uma construção muito magnífica, mas eu acho que esse desenvolver da Max meio que dá uma coisa assim, ó, não é só isso. Tem muito mais aí, tá? E não fica, olha, bola pra frente. Se ele não te quer, querida, dá um pé na bunda dele. E quando eles encontram, elas duas estão no shopping lá passeando, fazendo compras. Não sei de onde elas tiram dinheiro, mas elas estão lá fazendo compras. Quando elas estão lá no shopping fazendo compras, que elas encontram os meninos, porque os meninos decidem comprar uma joia ou alguma coisa pra o Mike dar pra Eleven não ficar chateada. Aí o que acontece? Eles encontram, a Eleven vira pro Mike e: eu dou um pé na sua bunda, tipo, tchau, querido. Um pé na sua bunda. É boa a cena, é muito boa. E eles ficam assim, olha, oi, tudo bom? Não entendi nada. Mas é assim, tudo bem que a Max acaba fazendo... Ai, tá uma coceira aqui no... Perdão. A Max acaba meio que incentivando a Eleven a ficar espionando os meninos. E a gente tem uma cena também muito engraçada, que é meninos sendo meninos, né, gente? Pra variar. Depois dessa aliança maravilhosa, elas começam a perceber que tem algo de errado com o Billy. E é aí que a Eleven vai e tenta ver, né, espionar lá, ver o que é que tá acontecendo com o Billy. E ela e a Max acabam descobrindo que o Billy tá meio que possuído aí pelo Devorador de Mentes. Então eles vão lá, se junta ela, a Max, né, a Eleven, a Max, o Lucas e o Mike, né? E o Will também tá nessa. E eles resolvem prender o Billy
ele lá na piscina, né? Eles prendem ele na sauna. E é quando eles começam a ver o que é que tá acontecendo com ele. Porque o calor lá, né? Eles tentam fazer a mesma coisa que fez com o Will. E é nessa parte lá, a Eleven usa todos os poderes dela. Ela fica bem forte. Ele também fica lutando lá, os dois. Então, uma luta bem lá, dois. E essa cena é muito boa. Porque a cena que a Eleven cai no colo do Mike, ela realmente não foi uma cena, tipo, não era combinado. Foi realmente uma exaustão ali da Billie Bob Brown, que ela realmente cai. Então você percebe ali que é uma coisa bem natural e fica boa. O Billy cai lá e foge, só que agora ele descobriu a Eleven. E é meio que fala, a gente estava aqui por você. Yeah. Corta agora de volta para a nossa turminha do Scooby-Doo, que tá lá no subterrâneo do laboratório russo. O que é que acontece? Adivinha só, os russos descobrem eles. Sim, o Dustin e a Erica conseguem fugir, mas o coitado do Steven e da Robin são presos. Os russos meio que começam a torturar eles para perguntar. E adivinha só? Sim, mais uma temporada que o coitado do Steven leva uma papocada na cara, mas leva tanta da sua que eu fico, meu Deus, coitado, não vai deixar de apanhar em nenhuma temporada. Mas aí se intensifica a grande amizade entre o Robin e o Steven, né? E o Steven meio que começa a olhar com outros olhos para Robin, né? Porque o Dusty fica aperreando ele, fala, olha, vocês formam um casal, ela é muito gente fina, não sei o quê. Até que a Robin vai e conta, querido, desculpa, mas a gente não gosta da mesma coisa. Quer dizer, a gente gosta da mesma coisa. É quando a Robin, né, confessa pra ele, olha, eu sou gay, cara, desculpa, você é muito gente fina, mas você não faz o meu tipo, tá bom? E o Steve, tipo, tudo bem, super abraça, tipo, e aí ele super entende ela, dá super dicas pra ela com a menina lá que ela gosta, que é uma menina da banda, quando ela conta, e ali a amizade deles cresce muito, muito mais. Nesta confusão doida, o Dustin e a Erica conseguem pegar um carrinho lá, eles voltam pra salvar a Robin e o Steven e conseguem sair do laboratório. Corta pra uma parte interessante, que é a parte do hospital. Essa parte é sensacional. Lembra da senhora Driscoll que eu falei pra vocês? A do rato lá que tava comendo fertilizante? Então, ela acaba sendo internada, porque a Nancy e o Jonathan vão lá outra vez e encontram ela justamente fazendo aquilo que eu falei, comendo danado fertilizante. Aí eles vão, liga pra polícia, liga pra ambulância, a ambulância leva a mulher pro hospital. A Nancy vai lá querer saber o que aconteceu, como é que tá a mulher. Te passo, leva o Jonathan e a cambada de criança vai pra lá também, né? Vai a Eleven e a turminha toda. Chega lá, as crianças ficam esperando na recepção, enquanto a Nancy e o Jonathan vão tentar falar com a senhora Driscoll. Só que você lembra lá daqueles dois babaca que tem lá no jornal que ficam implicando com a Nancy? Pronto, eles aparecem lá do Neida. E começa também ali outra perseguição que é muito massa. Quando eles meio que vencem esses dois babacas, eles explodem e vira aquela meleca gosmenta que se junta e vão tentar atacar eles. Mas aí aparece a nossa querida Eleven e salva o dia novamente, como sempre. Com isso, o que é que acontece? O grupo se comunica, né? Finalmente consegue se comunicar e cada um fala o que é que tá acontecendo. Então bola um plano, porque todo mundo agora tem que ir lá pro laboratório para poder destruir e vai ser dividido ali. A gente vai ter ali um grupo térreo, que é a Eleven, o Mike, a Max e algumas pessoas mais, como a Nancy e o Jonathan, que vão tentar matar o monstro. O Will também tá lá, o Lucas também tá lá, e é tanto que o Lucas é que tem a ideia de levar vários fogos, que vai ajudar bastante nessa parte. Depois a gente tem o subsolo, que é o Hopper, a Joyce e o Murray, né, que vão lá tentar invadir o laboratório para poder desativar a danada da chave lá, que tá tentando abrir a bodega e a bagaça lá do danado do portal pro mundo invertido, que o povo não para. Gente, vocês não aprenderam, não? 2 temporadas não aprendeu? Pelo amor de Deus, deixa a bodega fechada, gente. E temos o outro, que é o grupo de comunicação, né? Que é aí o nosso grupo do Scooby-Doo. O Dustin, o Steven, o Steven e a Robin, né? E é nesse grupo aqui que eles vão poder guiar a galera lá, né? O Hopper, a Joyce e o Murray lá no laboratório russo, porque eles sabem tudo, né? Tem tudo aqui na cabeça, né? Eles passaram tudo, eles sabem. Aí o que é que acontece aqui? O Dustin, ele vai lá pro topo da montanha, onde ele montou o danado lá do negócio de rádio dele. Nesse meio tempo, de briga vai, briga vem, enfrenta um, enfrenta outro, o monstro aparece com seus tentaculecos, agarra na perna da Eleven. Com isso,
machuca a perna dela e ele injeta ou introduz, ou não sei o que é lá, uma lesma melequenta parecida com aquela que o Will vomita no final da primeira temporada. Sim, na pernoca da Eleven. Vão lá, conseguem tirar a pobre da Eleven mancandinho, tá ruim, tá machucadinha, e adivinha só, ela meio que perde alguns dos poderes dela. E agora? E agora? A que sempre salvava todo mundo tá lascada, porque perdeu, eu acho que quase todos os poderes dela. É, triste. Eu tô chorando. Não, mentira, meu olho que tá coçando. Uma alergia. Enquanto isso, os nossos queridos adultos que estão lá no subsolo estão procurando a danada da chave lá, né, pra poder desligar a bodega lá que quer abrir o portal. Se vestem de russos, enganam um bom bocado, até que aparece quem? Sim, aquele Exterminador do Futuro que deu uma papocada no Hopper antes, um tempo atrás, que eu contei pra vocês. Pronto, eles aparecem lá, luta vai, luta vem, até que o que acontece? Fica só a Joyce lá pra tentar fechar as duas chaves e o Hopper tá lá perto da chave, pertinho do portal. Aí você já tem, né, um docinho do que vai acontecer. Sim, conto já pra vocês, conto já. O Dustin, pra conseguir o código, né, de acesso lá, que eles não estavam conseguindo encontrar, faz o quê? Acaba entrando em contato, sim, com a Suzy Poo. E ela, né, existe, e todo mundo fica chocado, que eu ainda não entendo por que as pessoas ficam chocadas, porque o Dustin é um amorzinho, ele é fofonildo demais. Mas sim, ela existe. E é ela que consegue passar o código, mas tem um pequeno detalhe. Depois que o Dustin cante a música tema da História Sem Fim na frente de todo mundo. E essa cena, ela é clássica, ela é maravilhosa, ela é ridícula, mas ela é épica. Não, amante? Corta, vamos voltar, fala comigo, volta lá pro laboratório russo. Tá lá o pobre do Hopper apanhando, vai batendo um pouquinho também no danado do Exterminador do Futuro lá russo. Ele vence, só que o que acontece? Ele não consegue voltar lá pra onde da Joyce. Daí o que acontece é que ele troca de olhares, ele olha pra Joyce, a Joyce olha pra ele e ele meio que faz assim como quem diz, vai em frente, garoto. Pode ir. A Joyce gira as duas chaves e explode tudo. Ela olha lá, o Hopper desapareceu no meio da explosão. Ela começa a chorar. Poxa vida, perdemos o Hopper. Mistérios da meia-noite que voam longe, que ninguém sabe. Tá bom, parei. Desculpa, parei. A vontade de rir é grande, mas a de chorar é maior. Mas não para por aí. Por quê? O Billy, que tava lá possuído, começa a lutar, né, com a Eleven, só que a Eleven tá sem poderes e ele tá ali, ó, quase morre ela tá ali, ó, quase morre, não morre, o Devorador de Mentes lá arregaçando tudo, era a galera jogando bomba pra um lado, era a galera jogando fogo de artifício pro outro pra tentar distrair, e a Eleven usa a única coisa que ela tinha no momento, porque ela não tinha mais nenhum daqueles seus poderes de telecinese, de super força, ela não tinha, ela perdeu todos, por conta lá que ela foi ferida lá pelo monstro elenco lá, né, aí ela usa a sua última arma, que é o quê? Usar as melhores memórias que o Billy tem para tentar trazer o resto de humanidade que resta dele de volta. E sim, funciona perfeitamente. Até que a gente tem a cena maravilhosa, muito épica, dele se sacrificando para salvar não só a Eleven, mas toda a Hawkins e todo mundo que tava lá no shopping. E a cena da Max entrando na hora que ele tá fazendo isso é muito, muito, muito boa. E a atriz, a Sandy, ela é fantástica. Quando é pra demonstrar emoção, nossa, você sente ali no olho dela. E mais uma vez, Hawkins está salvo. Só que dessa vez o preço foi muito alto. Mas bem alto. 3 meses depois, vem lá o nosso governo querido, como sempre, tentando encobrir todas as cagadas e todas as merdas que acontecem. Faz o quê? Diz que foi tudo um incêndio que aconteceu no shopping. Porque, pasmem, o prefeito era corrupto. Oh, que novidade! Sim, ele tava lá de conluio lá com os russos, porque foi ele que deu ali, vendeu, deu aval, sei lá o que cacerolhas foi, mas ele que cedeu espaço do shopping para os russos construírem lá no subsolo danado do laboratório deles. Sim, se ele não tivesse feito isso, não teria terceira temporada. Aí também a gente tem o quê? O novo Point.
Sim, as blockbusters! Porque o Steve e a Robin vão acabar trabalhando ali nas nossas queridas e eternizadas blockbusters, vulgo locadoras de VHS e posteriormente de DVDs. Que saudade dessa época, bicho. A família Byers tá de mudança, mas com a morte do Hopper, a Joyce acaba, ficando com a guarda da Eleven, e a Eleven também tá indo embora com eles, e a gente tem lá o finalzinho de todo mundo se despedindo, até que a Joyce encontra a carta, o rascunho lá do que o Hopper escreveu e entrega pra Eleven, e é emocionante porque, ali ela entende, papai, querido, e mais um que a pobre da Eleven perde. Aí a gente tem aquela parte emotiva, a Eleven chora, a Joyce chora, todo mundo chora, a gente chora, o caminhão de mudança vai embora de Hawkins e fim! Tadá! Só que não, quase, porque a gente tem uma cena pós-crédito, que sim, é lá na Kochawaska, sei lá onde é, na Rússia, uma prisão na neve. 2 guardas russos vão pegar um prisioneiro. Um diz, não, pega o americano. Acho que você já sabe o que é, Nem brinquei fazer suspense. Eles pegam um americano, que não é o que você tava pensando. Eu sei que você pensou, eu sei, mas não é. Eles pegam um americano aleatório lá, soltam uma jaula e de repente, do nada, aparece um Demogorgon. Sim, os russos conseguiram um Demogorgon. Como? Não sei, mas eles estão tentando fazer vários outros através desse primeiro. Galera, o negócio vai ficar feio pra 4ª temporada, hein? Quem dirá pra 5ª. E ufa, chegamos ao fim, não, galera? Essa 3ª temporada é uma montanha russa. Muita gente diz que não é a pior temporada que tem, mas eu particularmente gosto dela bastante. Pra mim é uma das melhores temporadas. Se eu tivesse que dizer que uma temporada mais fraquinha que tem é a próxima, que a gente vai também ter uma autópsia aqui. Então fica comigo, tá? Não solta minha mão não solta não, vem comigo até o final. Mas deixa aqui nos comentários, eu quero muito saber qual é a temporada favorita de vocês. E dessa 3ª temporada, qual é a cena que vocês mais se apegaram? Qual foi a cena mais chocante dessa temporada? Foi a carta do Hopper? Foi a cantoria do Dustin e da Suzy? Ou foi a morte do Billy? Não esquece de deixar aquele like marotésimo para fortalecer o canal. Se inscreve se ainda não for inscrito. Ative os sininhos de recomendação, sim, porque a autópsia da 4ª temporada tá bem pertinho de vir e tá chegando a primeira parte da 5ª temporada, onde a gente vai acompanhar com tudo. Eu e você e eu, aqui ó, juntinhos. E meus amigos, aí o bicho vai pegar de verdade, porque a gente vai estar caminhando pra última temporada. E a gente vai ver como vai vir o Vecna. Sim! Que é isso, galera. Muito obrigado por me acompanhar em mais um vídeo. A gente se vê na próxima autópsia. Um abraço no meu lugar do mundo. E o quê?